Ok, então, novamente, boa noite a todos. Desculpa o atraso aqui, tive uns contratempos aqui no computador. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos nessa sessão, que vai fazer a avaliação do TCC, do trabalho de conclusão de curso, do candidato João Francisco Labres dos Santos, para fazer o exame do referido documento. A banca que foi estabelecida composta pela doutora Jassanã Heloísa Milani, professora da Universidade Federal de Mato Grosso, e a doutora Tatiana Kaminski, que atua aí já no PECA já faz tempo. Muito bem. Então, mais uma vez agradecendo a todos. Vou colocar o João para fazer a apresentação. O João é engenheiro florestal, fez mestrado aqui comigo e estava começando a fazer doutorado, e nesse inteirinho aproveitou e está fazendo um curso de especialização. E o título do trabalho do João é bastante comprido, chamado Modelagem de Variáveis Antrópicas para Estimativa de Perigo de Incêndios Florestais para a região do estepe gramíneo-lenhosa no estado do Paraná. Então, João, você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. A palavra é sua. Está aparecendo certinho aí? Ainda não, João. Não. Vai e volte. Aí, foi. Agora sim. Ainda não. Agora vai. Então, Ok. Apareceu, né? Sim. Então, boa noite a todos. Eu me chamo João e hoje eu vou apresentar meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Modelagem de Variáveis Antrópicas para Estimativa de Perigo de Incêndios Florestais para a região estepe gramíneo-lenhosa do estado do Paraná. Então, introduzindo um pouco o tema, incêndios florestais, eles são um fogo que ocorre de forma descontrolada, consumindo todo o material existente dentro de uma floresta, e é um importante agente de transformação de ecossistemas, sendo benéfico àqueles que são adaptados à sua presença e maléficos àqueles que não possuem adaptações à ocorrência de incêndios. Ele pode ocorrer de origem antrópica, ser causado pelo homem, ou de forma natural. Segundo a FAO, no Brasil, as principais ocorrências de incêndios são ligadas a incendiários e queimas para limpeza, todas elas devido à ação do homem. Então, explicando matematicamente isso, para que ocorra um incêndio florestal, é necessário a ocorrência de dois eventos independentes, A probabilidade de haver ocorrência de condições favoráveis ao incêndio, tempo seco, teor de umidade baixo, e a probabilidade de haver um agente causador de ocorrência, Então, sendo a multiplicação dessas duas probabilidades, você tem a probabilidade de ocorrer um incêndio florestal. Então, os sistemas de previsão, eles tentam espacializar e facilitar a interpretação dessa probabilidade por meio de sistemas de informações geográficas, e permitir aos gestores florestais uma gestão eficiente de recursos para prevenção, detecção e combate a incêndios florestais. Então, os objetivos desse trabalho foi obter modelos preditivos de perigo de incêndios florestais baseados em variáveis socioeconômicas, relacionando principalmente fatores antrópicos com ocorrências de incêndio, para se obter aquele termo da equação de probabilidade ali apresentado. Esse aqui, no caso. Então, partindo de materiais e métodos, só salientando que esse trabalho é a continuidade de um trabalho realizado no Parque Estadual de Vila Velha, que foi a minha dissertação de mestrado. Então, por isso, foram escolhidas 3 cidades do entorno do parque, Campo Largo, Palmeira e Ponta Grossa, totalizando uma área de 476.838 hectares, com vegetação nativa predominante de estepe gramíneo-lenhosa e floresta umbrófila mista, e o clima CFB, segundo a classificação de Köppen. Então, aqui a localização da área de estudo, o Parque Estadual de Vila Velha está mais ou menos nessa região de Ponta Grossa.
E, baseando-se na metodologia proposta por Roy, Martin e Vega, em 2008, foram utilizados quatro grandes grupos de variáveis independentes para o modelo preditivo. Então, relacionados à negligência, a transformações socioeconômicas, pontos de dissuasão da ignição e conflitos que podem desencadear incêndio. Alguns exemplos aqui, variáveis cartográficas, a distância da ocorrência de incêndio para rodovias, ruas, estradas, rede elétrica, as variáveis estatísticas, como densidade demográfica e renda per capita e de taxa de desocupação. As variáveis obtidas pelo IBGE, os vetores de infraestrutura pelo consórcio OpenStreetMap, por interpretação de imagens CIBERS 04A, com resolução espacial de 2 metros, e classificação do uso do solo via Landsat 8. Então, para espacializar essas variáveis, as variáveis cartográficas, foi realizada uma classificação supervisionada do uso do solo, e as variáveis que envolvem a distância de infraestruturas foram obtidas através da ferramenta Nearest Neighbors Join, do software QGIS. As variáveis estatísticas foram espacializadas utilizando o método IDW, de interpolação IDW. Para a obtenção da variável dependente, foram utilizado um compilado de ocorrências, do registro de ocorrências de incêndios do Parque Estadual de Vila Velha, que é fornecido pela Polícia Ambiental do Paraná, e os focos de calor do satélite Aquamar e Terra, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esses dados foram utilizados para esse trabalho porque são aqueles que possuem a localização geográfica de cada ocorrência de incêndio, um foco, né? E por isso que eles foram utilizados. E a espacialização deles para buscar uma superfície uniforme, que reduz a incerteza do local de ocorrência de incêndios, foi utilizada a densidade de kernel com raio adaptativo, né, que se adapta conforme a densidade de pontos. E, para separar as classes de ocorrência e não ocorrência, foi utilizado o método de quebra natural de Yankees. Então, para se obter o modelo preditivo, utilizou-se uma regressão linear ajustado pelo método de máxima verossimilhança, com uma função de ligação logística, né, que retorna uma variável que parte de 0 a 1, né, uma variável dicotômica. Então, para se determinar, buscar o melhor modelo, né, otimizar o modelo com as variáveis que melhor expliquem a probabilidade de ocorrência e evitar a multicolinearidade, que seria a alta correlação entre as variáveis e as ocorrências de incêndios, foi utilizada uma análise de componentes principais, que é um método multivariado, que reduz o número de variáveis e reduz a multicolinearidade, né? E para se avaliar a eficiência do modelo, foi utilizado o coeficiente de determinação de Nagelkerke, a área sobre a curva característica do receptor, e um método de avaliação dicotômicas para saber o poder de discriminação deste modelo. Então, partindo aqui a tabela de contingência, né, então, o método de avaliação de previsões dicotômicas foi avaliada a acurácia, o índice de união, que é uma metodologia que busca o ponto de corte ótimo dentro da escala do modelo, né, buscou-se que ele busca maximizar a probabilidade de detecção e reduzir a probabilidade de falsa detecção, que seria o índice dizer que vai ocorrer incêndio e realmente ocorrer, e reduzir a probabilidade de ocorrer falso alarme, né? Ele dizer que vai ocorrer incêndio e não tem incêndio. E o Skill Score, que é uma metodologia já utilizada há bastante tempo na avaliação de eficiência de índices de perigo. O ajuste de classes foi realizado por meio dos percentis da escala do modelo ajustado e buscando que o número de pixels por classe seja decrescente da classe nula para muito alto e o inverso ocorra para os pixels com ocorrência, né, aumentando de nulo para muito alto. E para validar o modelo, foi feita uma amostragem aleatória dos pixels espacializados, 160% utilizados para o ajuste da regressão logística e 40% para a validação do modelo.
Então, partindo para os resultados, então foram registradas 758 ocorrências entre focos de calor e ocorrência de incêndio, né, sendo uma média de 84,22 ocorrências por ano. Lembrando que focos de calor e ocorrência não são, né, a mesma, e ocorrência de incêndio não podem ser consideradas a mesma coisa, mas para fins de espacialização, nesse trabalho foi considerado, né. Então, aqui, a espacialização dos pontos de ocorrência e focos de calor, pode-se observar aqui no centro, que é o Parque Estadual de Vila Velha, com o maior número de ocorrências, né, e a densidade de kernel, que espacializou esses valores, né. Aqui o uso do solo, obtido pelas imagens Landsat, né, pode observar aqui Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo, né, dentro da classificação. Aqui são os vetores de infraestrutura que foram obtidos a partir do OpenStreetMap. A espacialização pelo método IDW, da densidade demográfica, renda e desocupação. E, por fim, aqui, a classe de uso do solo mais atingida, né, que foi a estepe gramínea lenhosa, com 36,54% das ocorrências, e seguida a floresta ombrófila mista, com 27,84%. Aqui são o resultado da análise de componentes principais, que foi utilizando um critério que seu alto valor deve ser maior do que 1, para que os componentes sejam utilizadas. No caso desse trabalho, foi utilizada apenas a primeira componente principal, porque ela explica 36,95% da variância de todas as variáveis independentes utilizadas no estudo. Aqui uma forma mais fácil de se entender, então, se tem a única variável que se correlacionou com a componente principal 1, negativamente, foram as distâncias do ponto de ocorrência, não ocorrência aos cultivos florestais, e as variáveis que melhor se relacionaram foram ferrovia, interface, área urbana, dissuasão, ruas, rodovia e distância de áreas de intermix. Aqui, foi utilizado o critério de contribuição das variáveis originais, né, o quanto cada variável, para entrar dentro do modelo, ela teria que contribuir com 6,07% da variância. Então, aqui no gráfico, como você pode observar, da área urbana até o intermix foram as variáveis que entraram dentro do modelo, gerando a seguinte equação. Então, aqui foi adicionado o valor de 100, que é para se obter o perigo de incêndio em porcentagem, né, mas o valor da equação varia de 0 a 1. Então, avaliando a eficiência pela curva característica do receptor, uma curva ideal, ela deveria estar marcando 0 de menos 1 especificidade e 1 de sensibilidade, mas aqui ela mostra um bom poder de discriminação do modelo, com a área sob a curva de 0,83, que significa que ele tem um poder muito bom de discriminação, segundo a metodologia, e o índice de união mostrou que o ponto de corte ótimo é de 0,3286, ou 32,86%, e que o poder de probabilidade de detecção do índice foi de 79,5%, e a taxa de falso alarme foi de 29,9%. Aqui, com as classes propostas, pode-se observar que houve um desajuste com relação à premissa desejada, então os limites de classes foram ajustados para se obter no pixels por classe de forma decrescente, da classe nulo à classe muito alto, e os pixels com ocorrência crescendo de nulo para muito alto. Então, aqui a divisão ao longo da classe, né, então pode observar que o 51º percentil foi o valor do que o índice de união retornou, e aqui a espacialização das predições, né, as corretas e as incorretas. Então, por fim, aqui é o índice espacializado, né, sem a divisão de classes, e aqui já é com as classes para facilitar a sua interpretação. Nulo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, como conclusão, né, que a metodologia para determinação do perigo devido à presença humana mostrou-se adequada pelos parâmetros de avaliação
mostrados, né, obtidos. A utilização de métodos multivariados mostrou, como a ACP, como a análise de componentes principal, mostrou resultado satisfatório, porque reduziu o modelo e pegou variáveis que realmente explicam a probabilidade de ocorrência. A densidade de kernel, ela reduziu a incerteza da posição dos pontos de ocorrência de incêndio, e, por fim, recomenda essa utilização do índice de perigo antrópico para a região de estepe gramínea lenhosa. Obrigado.